Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. O principal para hoje é ficar quieto. Ou melhor, perceber que a quietude já está em você, esperando para ser descoberta. A nossa sessão de hoje provavelmente será uma espécie de transmissão de quietude. Para que a transmissão seja recebida, ela exige que você tenha acesso a um pouco de quietude dentro de você. Esse pouquinho de quietude pode receber a transmissão, reconhecer-se na transmissão e então conhecer-se mais plenamente. Se você puder ouvir o tic-tac do relógio, isso é claro, isso significa o tempo, embaixo e dentro. Entre o tic-tac do relógio está a quietude, o que significa que eu sou o atemporal. Consciência atemporal, de que a consciência atemporal é a essência de quem você é. Quando estamos sentados aqui juntos, se funcionar para você, significa que a pessoa está recuando e a presença surge. Há uma mudança repentina na identidade. Seu senso de identidade não é mais derivado da pessoa boba. Cada pessoa é mais ou menos boba com seus julgamentos e todas as coisas da mente. As expectativas e o que deveria e o que não deveria. As reclamações e os arrependimentos. O foco constante no futuro ou no passado. Os ressentimentos e queixas. As ansiedades e problemas. E há outra dimensão de consciência em você que é muito mais profunda do que a pessoa. A pessoa é um movimento superficial dessa consciência fugaz e insubstancial, as ondulações na superfície. E à medida que a presença surge em você, você sente repentinamente sua conexão com uma enorme inteligência de energia e poder. E você está enraizado nisso. É quem você é. Em última análise, isso sempre está lá. É aí que o medo termina. O medo só pode existir na superfície onde a pessoa vive. E a condição natural da entidade superficial é o medo. Muitas vezes disfarçado de outras coisas. A ausência de medo realmente significa que, pela primeira vez, você pode realmente sentir a confiança profunda. A ausência de medo significa confiança, para que você possa sentir uma confiança profunda na vida. Você está conectado, você é um com algo vasto, e através de você, isso emana para esse mundo. Diretamente, sem sua mente. Como aqui e agora, essa é uma emanação da presença. Mas também pode fluir em sua mente e usar sua mente, inspirar seus pensamentos, palavras e ações. A presença é sentida ou percebida com todo o seu corpo. Cada célula do seu corpo está viva com essa presença. Você pode estar nesse estado de presença continuamente. Bem, provavelmente não, mas pode estar lá no fundo da sua vida. Mesmo enquanto você está ativo, fazendo coisas, falando, pensando, e ainda assim você sente aquela quietude espaçosa no fundo, entre dois pensamentos. E talvez, mesmo enquanto você está pensando.
Então o pensamento acontece em primeiro plano e aquela presença consciente, espaçosa, está no fundo. Isso, por exemplo, está acontecendo aqui agora, enquanto eu falo. A mente está sendo usada e esse é o primeiro plano. E há no fundo essa maravilhosa e vasta e espaçosa quietude. Mesmo que você possa entrar na presença aqui, você ainda pode descobrir que em certas situações você a perde completamente. E tudo bem. Depois você percebe que perdeu o controle. Enquanto perde a presença, você não sabe que está perdendo a presença. Simplesmente acontece que uma reação assume o controle, um padrão mental habitual assume o controle, uma reação emocional mental habitual. E algumas pessoas têm padrões profundamente arraigados em seu campo mental e emocional. Esses padrões são um aspecto do que o Oriente chama de karma. E algumas pessoas carregam um fardo bastante pesado de karma. Geralmente o karma é interpretado como as coisas que aconteceram com você em sua vida, a situação em que você nasceu, por ser filho de seus pais, coisas que acontecem com você, o país, o campo de energia no qual você cresce, todos os seus relacionamentos e assim por diante. Isso é um aspecto do karma, mas mais fundamentalmente, o karma não é o que acontece com você, mas fundamentalmente, o karma é como você reage ao que acontece com você. Como você lida com situações, pessoas e desafios. Você pode ampliar as dificuldades e os desafios através da reatividade. Então, você tem um karma pesado. Ou pode ter o chamado bom. Caso em que o condicionamento da sua mente está relativamente bem. Você terá suas limitações. Você pode já ter alguma presença, mas a única coisa que realmente transmuta o karma é o surgimento da presença. E isso transmutará até mesmo padrões kármicos profundamente arraigados, reações das quais você não parece ser capaz de se livrar, coisas que acontecem de novo e de novo e de novo. Pode levar tempo por atemporal queimar o karma. Pode levar um pouco de tempo, não tanto tempo quanto levou para o karma, para esses padrões se formarem, milhares e milhares de anos. E não há razão para que esses padrões disfuncionais, que tornam a sua vida difícil, não possam ser transmutados ou queimados pela presença nessa vida. Mas você tem que querer a presença. Você tem que escolher a presença. Você tem que querer ser livre. Você tem que querer a paz dentro de si mesmo. E não pensar que algo é mais importante lá fora do que a paz interior dentro de mim. O Curso em Milagres diz que quero a paz de Deus. Para dizer que essas palavras não significam nada. Mas significar que essas palavras significam tudo. Ninguém pode significar essas palavras e não ser curado. E daqueles de vocês que estão profundamente enraizados nos padrões kármicos pesados, serão forçados a ir mais fundo na presença. A presença precisa ser mais aguda para queimar esses padrões. Você será forçado a ir mais fundo, em um estado de alerta maior. Caso contrário, os padrões não serão transmutados. Alguns padrões inofensivos podem sempre permanecer.
todo ser humano tem uma certa forma. Pode haver certos padrões de hábitos que não causam nenhum problema. Então eles podem muito bem sobreviver à luz da presença. Padrões destrutivos para você e para os outros. Padrões de criação de problemas. Padrões profundamente negativos não podem sobreviver à luz da presença. Mas você precisa escolher a presença tanto quanto possível. E eu estou dizendo isso a você porque há presença suficiente em você para ser capaz de escolher a presença. Sem qualquer presença, você não pode escolhê-la. Então, em última análise, é a presença que mostra a presença dela. Você sente que algo enorme está faltando em sua vida porque sua mãe não te entende. Mas isso ocorre porque você acreditou no pensamento que diz que deveria ser assim, quando na verdade não é. Então você carrega esse enorme fardo que não é realmente criado por sua mãe, mas sim por sua própria mente. Há 46 anos eu sou constantemente criticado por minha mãe em cartas da capital por tudo. Sempre senti medo na presença dela, tentando atender às suas expectativas, mas não conseguia suportar mais as suas críticas. 3 anos atrás decidi interromper qualquer contato, mas agora sofro com um medo doloroso, culpa e ódio. Eu estou exausto. Por favor, me ajude. Então, você passou de um desagrado para outro tipo de desagrado. Se perceber que o que sua mãe diz é totalmente condicionado em sua mente, ela está tocando o mesmo CD antigo. Atualmente não são mais discos, mas downloads antigos ou o que quer que seja. Perceba que o que sai da boca dela é a mente regurgitando o condicionamento ao longo da vida. Talvez ela tenha sido condicionada por sua mãe e assim por diante. Portanto, durante todos esses 46 anos ou o que quer que seja, você pode ter pensado que havia algum significado ou propósito no que sua mãe dizia. Mas, essencialmente, era apenas o ruído de sua mente. Ela acreditava nisso e repetia, acreditando que tudo o que sua mente ecoava era a verdade. Havia certos padrões que ela nunca conseguia ultrapassar por ser a mãe. Ela achava que sabia melhor, claro, quando você tinha 4 ou 5 anos, mas não conseguia abandonar a crença de que ela sabia melhor à medida que você crescia. Ela não conseguia abandonar o papel de mãe que continuava desempenhando. Você pode perceber que o que ela está fazendo é simplesmente uma repetição da sua mente, sem acreditar que isso tem algum significado. Aproxime-se dela em um estado de compaixão, pois ela está completamente à mercê de sua mente condicionada. Você não precisa acreditar no que ela diz, pois muitas pessoas pensam: eu realmente preciso que meus pais me entendam. Eu quero que minha mãe me entenda. E se sentem infelizes se não estão sendo compreendidas. No entanto, a capacidade atual da sua mãe de entender você está além de suas limitações. Reconheça suas limitações na vida. Talvez, antes de morrer, ela vá além, mas, por enquanto, ela está limitada em seu estado de consciência. Isso não é desprezá-la, mas ver com compaixão que o que ela faz é extremamente repetitivo. Não acredite na sua própria mente quando ela diz que você precisa ser compreendido.
O que acontece se sua mãe entender você? Se ela disser, eu realmente entendo você, como você vive. Isso se torna apenas mais um momento presente. Da mesma forma, se ela criticar suas ações, dizendo que você fez algo errado, não faz diferença real, exceto pelo fato de que a sua mente diz que faz a diferença. Se você visitar sua mãe, tomar uma xícara de chá com ela, e ela entender você, ou se ela continuar com seus velhos padrões, isso não altera a essência do momento presente. Se ela estiver presa em seus padrões antigos, é assim que é. Não faz diferença. A menos que você acredite em sua mente quando ela lhe diz que é terrivelmente importante que a sua mãe te entenda. Isso ocorre quando você acredita em cada pensamento que surge em sua mente. Se você acreditar no pensamento de que sua mãe deveria entender você, sentirá um enorme fardo, mas esse fardo não é criado por sua mãe. Você precisa reconhecer que é sua própria mente que está gerando esse peso. Quando você percebe isso, pode deixar ir e permitir que sua mãe seja quem ela é, com suas limitações específicas no momento presente. Eu tive uma experiência semelhante com minha mãe, embora não tão extrema quanto a sua. Minha mãe não me criticou continuamente, mas deixou claro que estava descontente com minhas escolhas na vida. Ela insinuava que eu poderia ter feito mais, apontando que eu tinha muitas oportunidades dada a minha inteligência. Isso ocorreu quando eu já tinha 45 anos. Em vez de julgá-la por suas limitações, eu aprendi a permitir ser quem ela era. Com compaixão, entendi que sua mente estava condicionada a acreditar em certos padrões, como a ideia de que um homem precisa de uma carreira, dinheiro, casamento, filhos e sucesso. Coisas que não se alinhavam com as escolhas que eu fiz na vida. Ela não conseguia ir além do condicionamento da sua mente. Porque isso foi condicionado pela cultura específica em que ela cresceu. Eu pude compreender e aceitar. Como discutimos anteriormente sobre gostos e desgostos, eu amava minha mãe, pois ocasionalmente conseguia vislumbrar além da sua mente condicionada. Às vezes via sua vivacidade brilhando através de seus olhos, mesmo quando parava de falar. Foi maravilhoso testemunhar sua verdadeira essência. Falando sobre gostos e desgostos, embora a amasse, não gostava de ficar com ela por mais do que alguns dias, pois era um pouco avassalador. Minha prática era visitá-la uma vez por ano, às vezes 2 vezes por alguns dias. Isso era uma rendição à minha escolha, pois não planejava passar meses na casa dela. Se fosse inevitável, eu me renderia a isso também. Em essência, alguns dias eram o suficiente. Como mencionada por Ramdas, um grande teste para saber se você é iluminado é passar 2 semanas com seus pais. Meu pai, ao contrário de minha mãe, era mais receptivo e aceitava tudo o que eu fazia. Ele era excêntrico e, mesmo quando eu estava na idade escolar, perguntou se eu queria continuar frequentando a escola aos 14 anos, ao que respondi que não. Ele simplesmente aceitou minha decisão, mostrando o quão incomuns e opostos eram os meus pais. Então não vá, ele disse. De certa forma, meu pai era bastante iluminado em alguns aspectos. Embora ainda sobrecarregado com um ego considerável, dependendo do segmento de sua vida que você observasse. Agora, considerando a situação atual da questionadora em relação à mãe, que está sofrendo ao se afastar dela e por outros motivos, espero que essa discussão sobre meus próprios pais possa fornecer alguma perspectiva útil. É crucial perceber que as palavras da mãe estão enraizadas em seu condicionamento.
Talvez em algum momento você possa voltar a se conectar com ela, permitindo suas limitações, sem sentir a necessidade de reagir às críticas. Quando ela expressar suas opiniões, você pode simplesmente estar lá como uma presença consciente, ou responder com gentileza, explicando que entende como ela vê as coisas, mas que suas próprias percepções e sentimentos mudaram. Inicialmente, as visitas podem ser curtas, apenas meia hora para testar a dinâmica. Com o tempo, você poderá prolongar esses encontros, sempre mantendo uma abordagem de compaixão e consciência. Ao permitir que ela seja quem é, temporariamente em sua forma condicionada, você pode criar espaço para uma transformação mais profunda. Aceitar as pessoas como são, sem resistência, muitas vezes cria um ambiente propício para a mudança. Se você não se opuser continuamente à pessoa que sempre expõe suas perspectivas antigas, a identidade egóica dela pode ser menos reafirmada, abrindo espaço para uma evolução positiva. Ela não sabe disso, mas a crítica dela a você reforça o senso de identidade dela, um falso senso de identidade. Toda vez que ela critica, o ego adora estar certo, pois quanto mais certo está, maior se sente o reconhecimento em seu senso de quem ela é. Apesar de ser inconsciente desse padrão, ao reconhecê-lo, você percebe que não está lidando com sua verdadeira mãe, mas sim com os padrões egóicos que obscurecem o verdadeiro ser dela. Fortalecer esses padrões ocorre quando você se opõe a eles. Ao se defender contra as críticas dela ou reagir com raiva, você apenas reforça os padrões dela, entrando em padrões egóicos próprios. Isso resulta em ambos ficarem mais inconscientes, pois mesmo os mecanismos de defesa fazem parte da identidade egóica. A vítima a quem você se torna diante de sua mãe é uma faceta da identidade egóica. Portanto, não alimente os padrões dela, o que significa não se opor a eles. Não importa o que ela diga, quem você é ou o que você faz. Apenas ouça. Você pode usar a expressão "eu ouço o que você está dizendo", desde que não seja seguido por um "mas você está errada e eu estou certo". A prática de ouvir genuinamente pode ser uma ferramenta poderosa. Espero um relatório de progresso sobre sua relação com sua mãe no próximo ano. Talvez, ao trazer compaixão e consciência, vocês possam construir uma conexão mais significativa. Essa pergunta é especificamente sobre focar na religião cristã. Mas a resposta, eu suponho, não sei qual a resposta, mas provavelmente também se referirá a outras religiões. Religiões em geral. A religião é necessária. Depende de quem você é no nível do formulário. Para algumas pessoas pode ser necessário ou útil por dois motivos. Pode fornecer por razões mais superficiais, pode dar à sua vida uma certa quantidade de estrutura, o que para algumas pessoas pode ser útil. A prática regular lhe dá uma sensação de conforto. Algumas pessoas têm muito pouca estrutura em suas vidas e outras já têm muito. Se você tem muito pouca estrutura em sua vida, a religião pode fornecer isso. Mais importante, em outro nível, a religião pode obscurecer a dimensão espiritual dentro de você. E frequentemente o faz.
ou se usada corretamente, se abordada corretamente, se compreendida em um nível mais profundo, pode ajudá-lo a acessar e manter-se conectado com ela no nível mais profundo, ou a dimensão transcendente da consciência. Se você precisa ou não, só você pode saber. Se você acha isso útil ou um obstáculo, pode ser qualquer um, depende de você como pessoa, do seu passado, da função que teve no seu passado e assim por diante. É um obstáculo se a religião se torna uma ideologia. Então ela opera apenas no nível da mente. E é muito semelhante a qualquer outro tipo de ideologia em que você acredite, seja o comunismo como ideologia, ou qualquer outra teoria política, ou qualquer coisa que explique o universo. Pode ser um sistema metafísico, no qual você acredita completamente, um sistema filosófico. Portanto, uma ideologia é algo que toma posse de sua mente e exerce uma função controladora. E pode influenciar quase todo o funcionamento mental, se tornar algo de poder avassalador em sua mente. É um pequeno pensamento que se transforma em uma coisa enorme em sua mente, e os tentáculos alcançam todos os aspectos de sua mente. Existem religiosos assim. Normalmente você pode reconhecer que é uma ideologia, pelo fato de não serem seres humanos pacíficos e pelo fato de terem inimigos, seja dentro de sua própria religião ou de outra religião. Qualquer um que não concorde com sua ideologia torna-se um inimigo. Da mesma forma, pessoas que eram e que muitos acreditavam profundamente no comunismo, o que foi uma ideia maravilhosa para começar, é claro. A estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. Foi uma bela ideia de igualdade. Todos iguais, isso é maravilhoso. Sem posses pessoais também é maravilhoso. E o único erro foi que foi imposto de fora por outras pessoas, que não foram além do estado egóico de consciência. Elas apenas pensaram e disseram: olha só, essa é uma boa ideia, hein? E então foi imposto a outras pessoas, que também não estavam naquele estado de consciência. Mas o mais importante, aqueles que impuseram a ideia aos outros, forçaram a vivê-la. A ideia foi contaminada pelo ego. Então, quando essas pessoas chegaram ao poder, seus egos se inflaram em um grau enorme, quase ao absurdo, e sem perceber, eles reencenaram os mesmos males, em alguns casos piores, contra os quais lutavam. Como na Rússia, eles viram as injustiças associadas a um regime czar e assim por diante, e eles realmente viram isso. Eles realmente queriam remover isso. E isso parecia uma coisa boa. Mas eles haviam negligenciado seu próprio estado de consciência. E o grande silêncio é pelo poder do povo. Você pode ter aquela pessoa muito mansa, que parece, que pessoa adorável, né? Ele é bem agradável. Ele parece não ter ego, ou muito pouco. Dê poder a essa pessoa. Então um ego latente que estava lá, digamos, que uma pessoa muito pobre, que não tem poder algum, dê poder a essa pobre pessoa
Então o ego latente não estará mais latente. Ele de repente ganhará vida. E isso acontece, se repete, tem se repetido muitas e muitas vezes em países onde frequentemente o governo é derrubado. E então os governantes anteriores são acusados de corrupção e os novos que derrubaram os anteriores acreditam verdadeiramente que agora vai chegar uma sociedade mais justa. Porque, de novo, eles não se conhecem, não se observaram, e no momento em que alcançam o poder, são seduzidos por isso. O seu ego, de repente, cresce, se infla, e eles reencenam a mesma coisa novamente. Então a ideologia, a religião pode se transformar, e muitas vezes se transforma. Você pode reconhecê-lo, como eu disse, pelo fato de que essas pessoas não são pacíficas, elas condenarão outras pessoas ou outros grupos de pessoas como maus. Eles podem verbalmente, até fisicamente, atacar os outros. E se não for tão extremo, pode ser que eles simplesmente sejam extremamente intolerantes com qualquer pessoa que não compartilhe do seu sistema de crenças ou da sua ideologia. E isso é um sinal claro que esse tipo de religião é um obstáculo para a dimensão espiritual. Para saber quem você é, para ser um ser humano pacífico, está a serviço do ego. É uma criação egóica. O ego pode pegar escrituras que são belas e apontam para a verdade e pode corrompê-las. Lê-las e interpretá-las completamente mal. E então elas são usadas a serviço do ego. Então é assim que a religião pode se tornar um grande obstáculo. Mas a religião também pode se tornar uma abertura para a dimensão espiritual. Então, uma prática religiosa, ou uma leitura religiosa, a leitura de um texto sagrado, um antigo texto espiritual, pode ser uma coisa maravilhosa. O questionador menciona Jesus. Seguindo os passos de Jesus, ou só a presença é importante? Bom, quando você usa isso em um sentido mais profundo, seguir os passos de Jesus significa tornar-se presente. Como? Em primeiro lugar, Jesus ensinou a presença, em várias de suas declarações. Começando pela flor, que dizia que você realmente deveria olhar para uma flor e ver como ela vive no momento presente, sem preocupação e ansiedade. Ele ensinou aos ouvintes do ego, negue-se a si mesmo, o que significa reconhecer a irrealidade de si mesmo. Ele falou do eu sou como fundamento, o que é mal interpretado. Vamos apenas por um momento no cristianismo, temos uma pessoa histórica, provavelmente Jesus, e temos Cristo. Ora, Cristo não era seu nome real. Era um título dado posteriormente. E isso já foi mencionado nas partes mais esclarecidas do Novo Testamento, que Cristo é uma dimensão da consciência. E creio que é São Paulo quem diz, devo diminuir em Cristo e em mim devo crescer. Essa é uma interpretação mística e profunda de Jesus, que foi uma pessoa histórica, que percebeu seu parentesco com a dimensão transcendente, o divino, ou como queiram chamar. Ele percebeu sua conexão, seu parentesco, sua unidade com isso. E quando ele percebeu isso, ele se tornou a dimensão transcendente, e ela emergiu nele,
como em você, emergiu nele. E então a pessoa histórica, Jesus, se tornou o Cristo. Portanto, temos um cristianismo místico. O termo consciência crística, que é a consciência transcendente, que surge onde antes havia apenas a pessoa, que surge calmamente. E também temos, em certas tradições budistas, o termo natureza de Buda, que diz que todo ser humano e tudo que está vivo tem no centro de seu ser a natureza de Buda, ou o Buda, como a realidade de quem você é. Esse é o ensinamento de algumas tradições budistas, e é um belo ensinamento, de que sua verdadeira natureza é a natureza de Buda. E você só precisa perceber sua verdadeira natureza como a natureza de Buda. Não é disso que estamos falando? É apenas um nome diferente anexado a ele. No cristianismo místico, é a consciência crística. E assim, Jesus foi o precursor que mostrou o caminho para a consciência crística. E se estamos focando na figura histórica de Jesus e percebendo que ele encarna tanto a pessoa quanto o Cristo, pode se tornar um veículo para você, se isso for adequado para você. E se você ainda se sentir atraído pelo cristianismo ou qualquer outra religião, esse é o caminho para você aprofundar isso. Em vez de pensar que precisa mudar para outra coisa. Mas se isso não funcionar bem para você, tudo bem. Então vá embora e encontre a consciência crística em outro lugar. E algumas pessoas não precisam mais de nenhuma estrutura religiosa. Essa é a primeira vez, talvez, na evolução da humanidade, que a espiritualidade que existe fora das religiões formalizadas, e isso é uma coisa incrível. Portanto, muitos de vocês podem não precisar mais da religião formalizada, e outros podem precisar dela, e isso é uma coisa linda. Você pode aprofundar a maneira como vive, pratica e compreende sua religião, de modo que ela se torne uma abertura para a dimensão transcendente dentro de você. Se você é cristão e quer se aprofundar, algumas leituras eu super recomendo. Houve certos professores que expressaram a verdade do cristianismo de um nível mais profundo do que o cristianismo convencional da igreja. A maioria no passado, Meister Eckhart, que viveu no início da Idade Média, seus escritos são profundamente soberbos e fantásticos para eles. E ele usa o cristianismo para levá-lo muito, muito fundo no âmago de tudo. O núcleo de todas as coisas dentro de você. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso